Olá, tudo bem? Meu nome é Antônia Braz, eu sou coach e consteladora familiar. E hoje eu vou estar falando para vocês o que acontece em uma sessão de constelação familiar. Porque tem muito mito, tem muita história sobre constelação familiar que não são verdadeiras, né? Porque a constelação familiar é toda baseada em uma filosofia de leis naturais e também científica. Ela não é algo que nem as pessoas ficam pensando, que baixou o espírito lá, que o boneco andou sozinho, que isso e que... Não é assim, né? Lógico que aqui existe um campo morfogenético, que é a posição em que o cliente vai colocando os bonecos tem todo sentido e significado. Por exemplo, numa constelação em grupo, quem vão ser os representantes? Vão ser as pessoas que estão assistindo, que serão convidadas, por exemplo, para entrar no campo e representar quem ela tiver que representar. Por exemplo, constelando, a mãe, o pai, o tio, sei lá, todas as pessoas que estiverem envolvidas. Aí muita gente acha que é espírita, porque quando essas pessoas entram no campo, elas conseguem sentir exatamente aquilo que a pessoa que ela está representando sente. De repente até as falas assim, de alguma coisa que a pessoa costuma falar, a pessoa vai e fala também. Fala, não, mas não é, porque nós temos essa capacidade, né, que isso é quântico. Constelação é quântica, a física é quântica também. Nós temos a capacidade de acessar o inconsciente do outro. E com isso, as pessoas acham muitas vezes que é isso, mas não tem nada a ver. Agora eu vou falar da constelação individual. Então, por exemplo, quando o cliente chega e ele tem a queixa de alguma coisa na vida dele que não está caminhando muito bem, nós vamos trabalhar, no meu caso, trabalho com os bonecos, né? Poderia ser outras questões também. Que muitas vezes vai ser ele mesmo que vai escolher os bonecos, e em alguns momentos, dependendo do que for ser trabalhado, eu pego alguns bonecos ou alguns objetos, que às vezes não são pessoas, para ele colocando na mesa, para ver como que ele vai colocando. Então veja bem, às vezes ela chega, vamos fazer aqui uma cliente, ela chega e coloca ela aqui. Tá, eu já estou observando como é que ela colocou essa boneca dela. Então a posição que ela coloca a boneca vai ter um significado para mim. Então o que o constelador faz, ele estuda muito, nós estudamos muitos anos para poder se tornar constelador, muito tempo de estudo. Então ela colocou a boneca dela, o bonequinho que representa ela. Aí eu falo, coloca sua mãe. Ela vai e coloca a mãe, de repente, aqui. Coloca seu pai. Meu pai aqui. Isso pra mim já representa muito. Muito mesmo. Coloca seu marido. Meu marido aqui. Aqui já tem um bom emaranhado. Um bom emaranhado mesmo, né? Então, a gente precisa começar a entender o que é que, quando ele vai colocando os bonecos, eu vou fazendo a leitura do que está acontecendo, né? Então, vamos supor que ela vai, eu falo para ela, não vai nem colocar o pai e a mãe aqui. Tá, coloca você. Coloca seu marido. Vem, coloca aqui. Coloca seus filhos. Às vezes ela vai, coloca os filhos aqui. Já tem um bom emaranhado aqui. Se ela coloca aqui, e se essas crianças são pequenas, beleza. Esse sistema está em ordem. Agora vamos supor que esses filhos já são adultos. Um já tem 30, outro já tem 32. E ela coloca assim. Outro emaranhado. Se ela coloca assim, é outra leitura que eu faço. Se ela coloca assim, outra leitura que eu faço. Então, é a posição dos bonecos que vai fazer com que a gente vá entendendo o que está acontecendo naquele movimento onde ela está colocando os bonecos. Então, de repente, também eu falo assim, ó, né? De repente dou um objeto para ela, coloca o futuro. Ela vai e coloca o futuro aqui. Tá, agora coloca seu passado. Tudo misturado aqui, o futuro com o passado, tá uma bagunça.
Então, é nesse sentido. Então, é a leitura da posição dos bonecos, de como que ela coloca, é que vai dando, que a gente vai conseguindo fazer a leitura do que está acontecendo naquela situação. Por exemplo, se ela já coloca assim, fala, coloca você, ela vem e coloca ela. Coloca seu pai e sua mãe. Ela vem e faz isso aqui. Por exemplo, essa filha aqui já está se sentindo maior que o pai e a mãe. Bem maior que o pai e a mãe. Agora, se de repente eu falo para ela, coloca seu pai e sua mãe, ela coloca. E ela chega aqui, ela tem 40 anos, ela vai colocar ela assim, olhando para o pai e para a mãe. E de repente o marido aqui. E os filhos dela, vamos supor, aqui. Essa mulher está disponível para esse marido? Para esses filhos? Ela só tem olhar para o pai e para a mãe. Ela não está disponível. Então, em uma constelação, é isso, é leitura do campo, da forma como as pessoas vão colocando os bonecos. Lógico que conforme ela coloca os bonecos, eu faço alguma pergunta que me traz alguma informação que me ajuda a clarear o que o campo está mostrando, de acordo com as posições e as formas. E às vezes também, eu gosto às vezes de deixar eles escolher os bonecos, que eu tenho vários, né? Tem aqui também, tenho vários bonecos. Porque às vezes ela tem aqui 50 anos, ela vai e escolhe essa menininha aqui para ser uma criança. O que isso aqui está querendo me dizer? Quer me dizer muita coisa. Quando uma pessoa de 40, 50 anos chega aqui e escolhe uma criança. E quando ela faz isso aqui? Ela coloca ela e eu falo, coloca seu marido. Ela vai e coloca uma criança para seu marido. Olha o emaranhado que está causando aqui. Ela está vendo o marido como filho, como criança. Então aqui já vai ter um grande emaranhado. Então precisa ver o que aí a gente vai ver o que está acontecendo aqui nesse relacionamento. Então são muitas coisas, né? Às vezes a gente fala, coloca seu trabalho aí. Aí ela pega, por exemplo, vou pegar a profissão dela. Ele aqui, tá aqui, pega sua profissão. Esse aqui está contente com o trabalho dele? Não está. Pede para colocar o dinheiro. Vamos supor que isso aqui fosse o dinheiro. Coloca o dinheiro lá para trás. Tudo isso vai ter um significado, vai ter uma leitura. Tudo depende de como coloco. Se eu coloco meu filho aqui, se eu coloco meu filho aqui, se eu coloco aqui, se eu coloco assim, se eu coloco assim. Tudo isso tem um grande significado. E é baseado nisso tudo que vai acontecendo que a gente vai fazendo a leitura do campo. Eu espero que tenha contribuído com as suas dúvidas. Gratidão.